Fala, sobrevivencialistas, Eduardo Masqueto. Vim aqui trazer um assunto que está na moda, ou não deveria estar na moda, mas hoje está na moda. É sobre o uso do GPS, né? Aliás, sobre o GPS. Tá aí o governo americano impondo sanções ao nosso querido governo ou desgoverno brasileiro, né? E uma das ameaças é justamente o desligamento do GPS. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Fiz uma colinha, tá aqui, para explicar melhor os nomes dos sistemas que nós temos. E vamos embora. Depois da vinheta, vamos falar um pouquinho mais. Mas antes da vinheta, Sons of Monarchy, camiseta da Confraria do Tiro, disponível lá na loja do nosso querido amigo Alessandro da Guns in Shot. Só ir lá, só pedir. Tecida legal, já tenho algum tempo ela e mesmo lavando fica boa. Vamos à vinheta, depois da vinheta vamos falar sobre GPS. Até lá! Fala pessoal, estamos de volta após a vinheta e vamos dar seguimento aqui ao GPS. Vamos falar um pouquinho sobre essa sanção que pode atingir a aviação civil e o uso do Navistar GPS. Sim, esse é o nome, Navistar GPS. Ele é controlado pelo Departamento de Defesa americano, então, se o Trump falar desliga, eles desligam. Daí, o que acontece? Estamos no caos? Estamos perdidos? O que vai acontecer com o uso civil e sobrevivencialista? Mas antes de falar sobre isso, tá aqui, eu indico para vocês, tenham em casa o bom e velho mapa, tá? Do Brasil, aqui estão as estradas principais, distâncias, cidades e aqui dentro também índices e mapas. Tem uma boa bússola e é isso aí, vamos nos preparar, independente da história do GPS ou não. É sempre bom ter o seu mapa em casa, certo? Então vamos lá. O que vai acontecer se os Estados Unidos ele retirar o GPS do ar? Meu Deus, vamos entrar em pânico? Não, esse canal eu não trago pânico para vocês, eu não quero que todo mundo se desespere. Então vamos falar a verdade aqui do que acontece. Sem o Navistar, nós vamos ter alguns problemas aí por 2 dias aproximadamente na parte civil do uso do GPS, tá? Então vamos lá. Quais são os principais GPS que existem hoje no mundo, tá? O principal é o GPS mesmo, a Navistar GPS, que é do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, como eu já falei. O GLONASS da Rússia, ele é totalmente funcional e confiável também, só que é do Ministério de Defesa da Rússia, né? Tem uma cobertura global, inclusive aqui na América do Sul, e o Brasil pode usar ele de forma civil, sem nenhum impedimento. Galileu da União Europeia também é de alta precisão e não é militarizado, né? Ou seja, da Agência Espacial Europeia. Ele é operacional desde 2016 e conta com 30 satélites. Já está integrado em muitos celulares e receptores GNSS modernos, tá? Depois nós temos o Baidu da China, né? O nome completo dele é Baidu Navigation Satellite System. Ele é operado desde 2020 e é usado intensamente na África, na Ásia e países aliados da China. Está presente em smartphones e veículos. Quando a gente fala veículos, vocês já sabem quais veículos nós estamos falando, né? O Brasil ele pode acessar via equipamentos compatíveis, não precisa de acordos formais. Porém, nós sabemos quem controla esse sistema. Depois nós temos o IRNSS, o NAVIC da Índia. Esquece porque esse está fora daqui. Então, nós não temos como usar ele. Então, não é relevante para nós. Depois nós temos o SBAS regionais. Eles são complementares a esses sistemas de satélites que eu citei antes, inclusive o Navistar. Bom, o que acontece se os Estados Unidos bloquear o GPS aqui no Brasil, tá? Eu já vou direto aí aos impactos. Eu vou tentar, aliás, minimizar um pouco esses impactos, já explicando o que vai funcionar imediatamente, tá? Se cortarem o GPS,
o Navistar GPS no Brasil, o que vai funcionar imediatamente? Celulares e aplicativos. Google Maps, Uber, iFood não vão ser... não vão ser o que? Não vão ser... Fugiu a palavra? Eles não vão parar de funcionar. É isso aí, tinha fugido a palavra. Tá? Então, o que acontece? Esses celulares e aplicativos, a maioria eles já trabalham com uma multiconstelação GNSS, ou seja, com GPS, GLONASS, Galileu e Baidu. Então, não temos que nos preocupar muito em ficarmos sem navegação. Porém, aconselho, lógico, a vocês também abaixarem um mapa offline aí no Google, para quem não sabe, dar uma pesquisadinha aí que é só abaixar e tá tranquilo, tá? Logística e rastreamento, transportes, caminhões, Uber 99, eles usam já o GNSS híbrido, tá? Muitos dos sistemas e frotas mais atualizadas já utilizam esses rastreadores comerciais, tá? Então é um impacto controlável, vai ter, lógico, uma instabilidade aí, talvez nos primeiros dias. Então nós vamos ter um impacto inicial aqui no Brasil. Máquinas agrícolas, né? A John Deere, New Holland, etc, etc. Essas máquinas de última geração, elas vão continuar funcionando com GLONASS ou o Galileu, tá? Então o que acontece? Equipamentos mais antigos ou mais baratos, eles podem travar, não funcionar, ou seja, vai ter um impacto, mas é um impacto contornável. Porém, o nosso agro, tão sofrido agro que já está com dívidas, ter que se adaptar vai ser um grande problema para o agro, para o médio, para o pequeno e até mesmo para o grande produtor que não utiliza equipamentos mais modernos, né? E em geral esses que usam GPS normalmente são os grandes, né? Mas muitos grandes não investiram, então eles podem sofrer algum tipo de impacto. O que vai depender de configuração ou adaptação? Aviação civil, voos comerciais, privados, os aviões modernos usam já o GNSS combinado, né, com todos esses GPS. Porém, aviões menores, jatos particulares, etc., muitos deles usam só o Navistar GPS e não tem adaptação. Então eles vão ter que se adaptar. Mesmo assim, se cai o Navistar aqui no Brasil, nós vamos ter problemas de voos comerciais chegando, voos comerciais saindo. Muitos não vão querer... vai atrapalhar toda a aviação civil e comercial, enfim. Mas é adaptável, em poucos dias eles conseguem, vamos dizer, retornar a isso, porque esses aviões comerciais eles também voam para áreas em que talvez o Navistar não esteja disponível, tá? Mas em torno aí de 48 horas, 3 dias, por aí, 72 horas, a gente fala 72 horas, é até engraçado hoje em dia. Mas é isso aí, em torno desse período para eles retomarem a operação razoavelmente normal. Mas se você imagina 48 horas no mundo da aviação, é o caos. Bancos, energia, telecomunicações que utilizam sincronização de tempo ou clock, né? Eles usam muito o GPS para isso. Só que já existem protocolos de backup pelo Galileu e pelo GLONASS. Não tem, porém vai ter uma instabilidade aí no primeiro, segundo dia, caso isso venha a acontecer. Mas eles se adaptam mais ou menos rápido e eles já devem estar correndo para não ocorrer essa instabilidade. Agora, o que não funciona se cortarem o Navistar? O nosso lindo e belo Exército Brasileiro, as Forças Armadas do Brasil, elas são totalmente dependentes do Navistar GPS há décadas. É um contrato há décadas que nós temos com eles. Porém, o Brasil teria que correr, fazer aquele lindo e belo acordo, ou com a Rússia ou com a China, mas na atual situação, a Rússia e a China caindo fora do BRICS, né, ou pelo menos não vieram na reunião do BRICS, eu acho difícil eles fazerem esse acordo e se colocarem numa posição contrária aos Estados Unidos. Então, pessoal, o Exército Brasileiro vai estar descoberto, muito provavelmente, tá? Eles não têm uma chave criptográfica segura, então eles vão fazer a coisa... Bom, se fizerem de qualquer jeito também não vai funcionar, porque numa guerra atual, uma guerra híbrida, quem não tem criptografia, quem não tem GPS, quem não tem posicionamento, simplesmente está descoberto, ou seja, o Exército Brasileiro estará
totalmente descoberto. Entendam que esse é o ponto principal que o Trump quer atingir. Segurança pública, Polícia Federal e fronteiras simplesmente também vão ficar comprometidas. Ou seja, teriam que ter uma adaptação urgente e rápida em relação a isso. Tá joia? Então fica aí. Eu não gosto, novamente, eu não venho nesse canal trazer para vocês desespero, tá? Eu não gosto disso, eu gosto de trazer a realidade, aquilo que realmente está acontecendo no Brasil, aquilo que realmente está acontecendo na sobrevivência urbana. Então, pessoal, sem desespero, o que vai acontecer, nós temos que nos preparar, não sabemos o Brasil do dia de amanhã, a coisa está se escalando muito rapidamente, então o conselho que eu dou a todos os sobrevivencialistas: leiam mais sobre geopolítica, leiam mais sobre o que está acontecendo no Brasil. Nós temos que formar uma resistência, e essa resistência parte de todos os sobrevivencialistas, de todos aqueles que sabem que sobreviver não é ser um lobo solitário também. Inclusive no Clube Calibre, 16 de agosto, eu vou fazer o workshop sobre sobrevivência urbana em grupos, tá? Como formar grupos justamente para uma sobrevivência melhor e mais adaptada, e não a do lobo solitário, porque o lobo solitário muitas vezes sobrevive aí 2, 3 dias, mas muito além disso começa a ficar complicado. Então é isso aí, eu vou explicar melhor sobre grupos, quem, como, onde, etc. no Clube Calibre, 16 de agosto. Ainda vou marcar o horário aí, mas isso vai estar publicado nas nossas redes, tanto no Instagram, da Confraria do Tiro. Vou tentar trazer aqui no YouTube, talvez um videozinho explicando um pouquinho melhor sobre esse curso. Tá bom, pessoal? Se preparem, fiquem espertos, tenham à mão aí seus mapas, caso tudo isso que eu falei não dê certo e você precise ir um pouco mais além, tá? Mas fiquem espertos, tá? Principalmente com a geopolítica, porque a coisa tá mudando, se degradando rapidamente, e eu acho que é hora da gente ficar ou agir, né, de forma mais inteligente. Então vamos lá. Resistência sempre, sobrevivência é importante. Abraço para vocês, te vejo no próximo vídeo.